Pronto. Pessoal, boa tarde. Uma proposta nossa também gravar, disponibilizar, porque como nós trabalhamos com o centro, no consórcio de universidades, a ideia é que os outros colegas que estão, tanto no Pará quanto no Amazonas, eles possam assistir também. A gente ainda não conseguiu fazer isso em tempo real, mas então o que a gente faz aqui, a gente manda para lá também para eles assistirem e verem o que foi desenvolvido. Então nós vamos começar o nosso seminário de comunicação, história e memória, que ele vai tratar algumas partes metodológicas e também falar um pouco sobre o projeto e abrir espaço para a gente interagir com os parceiros que estão aqui, que vão ser inseridos também no decorrer de 2012 agora no projeto. Nessa abertura eu gostaria de convidar a professora Fátima Ribas, que é pró-reitora de extensão, para falar um pouco, dar boas-vindas, e também a professora Sônia Maria, que é diretora de extensão, que também podem chegar aqui. E eu preciso do Rodrigo lá na filmadora, que é para poder encaixar todo mundo. Isso, Rodrigo. Grande sonho, porque você vai Com o Gilson junto aí, eu não sei se vai caber todo mundo, mas enfim. Você trabalhou nisso, você faz. Alcides Sibeli e a Vilani, só para quebrar um pouco, dando aula, né? Então vai lá, por favor. Seja bem-vinda também. Vilani, que é da avaliação institucional. Eu sou do grupo de pesquisa. E também membro do grupo de pesquisa, tá? Lembrando que nesse encontro aqui a gente tem os parceiros que foram convidados, ainda tem outros colegas que vão chegar ainda. Acho que com o trânsito aí, vamos ser monstruoso, né? Muitos não conseguiram chegar. Nós temos membros do grupo de pesquisa e temos bolsistas também que trabalharam com a gente na primeira fase de 2011, né? E que vão continuar em 2012 também nessa atividade. Professora Fátima. Boa tarde, gente. Eu não tenho tempo para ficar toda a tarde aqui com vocês, né? Então, apenas dar umas boas-vindas. Falar que a universidade tem suas portas abertas para receber vocês, né? E muito mais receber todo esse projeto, apoiar esse projeto desse grupo de pesquisa. E falar que esse seminário, eu acho que demonstra toda boa vontade e toda competência técnica que esse grupo tem para trabalhar com essa proposta, né? Chamar vocês aqui para discutir a estrutura, né, desse centro, para mostrar para vocês como que ele vai funcionar, de falar sobre atribuições, sobre calendário, sobre perspectivas, né? Então eu acho que isso já é uma grande demonstração do comprometimento que eles têm em desenvolver cada vez mais as ações previstas no grupo de pesquisa deles. Nós nos colocamos à disposição de vocês na próxima de extensão. E desejar a vocês, né, um seminário bastante proveitoso, né, que vocês possam cada vez mais se envolver nessa proposta, porque eu tenho certeza que já faz parte da vida de vocês, né, de estar aqui para discutir política de educação de jovens e adultos, porque já faz parte do cotidiano profissional de vocês, né? E nós estamos à disposição, tá? Para qualquer coisa, as portas da proreitoria estão abertas, tá? Qualquer eventualidade ou qualquer informação, parceria que vocês queiram buscar junto à extensão da universidade, nós nos colocamos à disposição. Bom, sou a Sônia, acho que é alguma que já me conhece. Estamos aí trabalhando com educação de jovens e adultos, faço parte do grupo também de pesquisa e atualmente estou assumindo aí a diretoria de extensão. Então a gente coloca à disposição, deseja um pouquinho para todos, né? Durante esse ano nós conseguimos colocar em prática algumas ações de extensão, né? E eu acredito que o ano que vem vamos estar
Sejam todos bem-vindos. Eu sou do grupo de pesquisa, né? Estou aqui apenas como participante do grupo de pesquisa e espero aprender com vocês, porque eu estou entrando agora e não tenho assim, muitas leituras, educação de jovens e adultos, e estou no grupo para aprender com vocês, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. E sinto que vou sair um pouco, mas eu vou voltar porque gostaria de estar presente nas discussões. Eu acho que vão ser muito interessantes. E sejam bem-vindos. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouco, se puder. Vou voltar. Só vou lá. Cesar, na programação que vocês receberam, nós temos aí Pior que eu não sei. 3 tópicos que nós vamos estar discutindo. Nós vamos iniciar com a discussão do Centro de Documentação e Memória Indígena, para fazer inversão, né? O professor Rodrigo ele vai abranger essa discussão dos Centros de Documentação e Memória Indígena, vai falar um pouco sobre esse processo todo. Depois o professor Alcides vai destacar documentos e fontes históricas. E eu fecho a programação falando sobre o balanço de 2011, quais as perspectivas, o que a gente conseguiu cumprir do plano de trabalho previsto, o que nós vamos programar para 2012, a discussão. Lembrando que muitas dessas questões elas ainda estão em aberto porque nós dependemos de parceiros. Então, hoje, a coordenação geral acontece na Universidade Federal do Pará, ela coordena as 5 outras universidades e centraliza os recursos. Então, muitos dos nossos planejamentos demoram muito a desenvolver e a gente depende de um trâmite burocrático também. Então, a discussão hoje é como é que a gente vai facilitar esses processos e agilizar, já que muitas vezes, quando o processo é autorizado, já está praticamente no final do semestre e aí não tem muita coisa para fazer também, né? Só filmar. Então, vamos iniciar convidando o professor Rodrigo, que vai largar a cama e vai vir para cá no lugar, e aí o professor Fernando pode dar uma olhadinha se está lá enquadrado. Tá? Esqueci. Não, mas tem que ficar aí, minha filha. Sua, fique à vontade. Dar boa tarde a vocês. Algumas eu conheço de vista, mas eu sei que todos estão na mesma batalha, na mesma luta. Eu sou o Rodrigo, sou professor aqui da casa e pesquisador também do grupo de pesquisa. Eu venho apresentar, a proposta que o Gilson me lançou, é apresentar o centro, acho que alguns de vocês já têm conhecimento, mas apresentar de uma forma mais até regimentalizada, vou falar que a gente está usando hoje, né? Do que é o centro, qual a sua proposta. Depois o Alcides vai fazer uma outra fala e o Gilson vai vir fazer o balanço geral desse ano. Tá? Uma fala rapidinho, mais uma apresentação, e se tiverem dúvidas, a gente vai dialogando. O processo aqui é bem dialógico. Você tem que ser podia ficar aqui também, né, Gilson? Pode ser, você quer? Eu fico lá. Você é chefe? Aqui ainda não fica. Aqui todo mundo é de casa, aqui é mais ajudando. Tá bem. Boa sorte. Uma questão que é importante, assim, a gente já deixar claro, né? Que é um projeto interinstitucional, o Gilson falou, né, um consórcio de universidades, e se não houvesse, não acompanharia nada dos pesquisadores, nada dos professores de modo isolado, se não houvesse um eixo comum entre eles. O nosso eixo aqui dentro da universidade é o grupo de pesquisa e educação do curso de transversalidade, que aí é que vem a história, vem um pouquinho da trajetória do grupo, né, do grupo que existe desde 2006, com alguns participantes, alguns já se foram nessa rotatividade que tem, né? Aqui é o Nitins, essa particularidade que o Nitins apresenta, e o Gilson está nesse processo de coordenação do grupo lá desde 2006, né? Então a gente vem desenvolvendo algumas ações na área de educação e comunicação, com ênfase na educação de jovens e adultos e educação de privados de liberdade. A gente tem uma trajetória aí, algumas produções específicas, trabalhando com um grupo até certo ponto invisível da sociedade, né? A gente tem
algumas produções, mas isso aí também não vem ao caso, mas o nosso foco, desse foco, conforme disse eu colocou também na abertura, é a questão da EJA também. A maioria dos pesquisadores são da área de humanas e principalmente do curso de pedagogia, mesmo que não tenha uma formação específica na área de pedagogia. Por exemplo, vou pegar um caso aqui do Alcides, né? O Alcides é historiador, mas tem uma trajetória, o mestrado dele em educação, então a maioria dos pesquisadores é da área de humanas, e especificamente do curso de pedagogia. Nosso vínculo aqui na casa é com o curso de pedagogia. Vou falar um pouquinho do centro de documentação humana. O objetivo é abranger resultados de projetos de pesquisa e extensão, isso que a dona Fátima estava aqui, né? Coordenados pelas IES públicas da região norte do Brasil, envolvendo uma rede de parceiros em cada estado, que vão desde fóruns de eixos estaduais, né, as secretarias municipais e estaduais de educação, os conselhos estaduais e municipais, movimentos sociais que atuam no campo da EJA, educação popular, movimentos sociais, em especial envolvidos com jovens, comunidades indígenas, quilombolas, populações de campo, sujeitos de base de liberdade, enfim, há uma extensão, um leque grande aí daquilo que das universidades que são envolvidas. Nós aqui especificamente na nossa universidade, Gilson, Pará, Amazonas, as universidades, as estaduais. Estadual do Pará e do Amazonas, Federal do Amazonas do Pará e a Unitins. E a Unitins, né? Então, qual é a proposta, né, do Centro de Documentação específica aqui da região norte da Amazônia? Né? Organizar permanentemente a memória sobre a educação de jovens e adultos, em particular sobre materiais didáticos voltados ao público jovem, adulto e idoso. Constituir uma base documental, o Alcides vai falar um pouquinho disso depois, e bibliográfica para a realização de pesquisas sobre temas da EJA, destacando os relacionados à efetividade das políticas públicas de EJA. Então a gente tem depois o Gilson vai colocar isso no balanço de 2011, a nossa proposta é justamente fazer uma pesquisa, um levantamento sobre políticas públicas dentro do Estado, né? Em termos de municípios, obviamente da SEDUC também, em movimentos sociais, mas buscar o que está sendo feito lá na ponta, né? Até depois essa construção de um grande centro virtual, que sirva de apoio, de proposta aos professores que atuam lá na ponta, inclusive aos próprios estudantes da área de EJA, tá? Então, para ter o objetivo de estabelecer a articulação intersetorial, por via da informação, dos programas destinados à EJA no âmbito federal, constituir a partir desse centro uma rede regional de informação, documentação e pesquisa, que integre diferentes centros, núcleos, grupos de pesquisa em EJA, que disponibilize de forma integrada no banco de dados de cada acervo através do portal da EJA dos estados que constituem a região amazônica. Acho que vocês têm acesso a isso, né? 3 importantes eixos: pesquisa, registro e publicação, docência e informação, e um eixo que a gente colocou aí como mobilização. Vou falar rapidamente cada um deles. Eu não vou ler tudo, né, porque fica até um pouco extenso, mas enfim. Pesquisa, registro e publicação, né? Então, identificar as memórias, óbvio, no centro de documentação em memória, identificar as memórias e dados da educação popular voltadas para a EJA. Levantamento de grupos de pesquisa aqui no Estado, né, que trabalham, óbvio, pela região amazônica, mas vamos falar especificamente do Tocantins, né, que trabalham com a questão da EJA. Mapear trabalhos acadêmicos que abordaram, que tiveram como foco a questão da EJA, tanto em TCCs, monografias, teses, dissertações, enfim. Levantamento de dados inéditos sobre a educação de jovens e adultos na Amazônia, fortalecimento do portal dos fóruns de educação de jovens e adultos dos estados da Amazônia, de modo a potencializar a comunicação entre as redes sociais e disponibilização de referências, produção, documentos para consultas. Aí tem os diferentes campos temáticos aí que são parecidos. Como conseguir isso, né? Não tinha destacado qualquer um. Definir a equipe de construção do ambiente virtual, obviamente, aquilo que a gente falou, um portal virtual que possa ser de acesso a todos. Produzir novos materiais e documentos, por meio de investigação e registros, né? Escritos, fotográficos, monográficos. A gente tem toda uma estratégia para chegar lá na ponta, já sair com alguns grupos, inclusive com as bolsistas, muito legal vocês estarem aqui. Né? Chegar lá na ponta e fazer esse levantamento, conseguir agregar mais materiais. E depois a publicação de um relatório geral do projeto. Docência e formação. A implementação e consolidação de um programa de formação continuada em nível de lato sensu. E aqui a gente tem uma proposta, né, na casa, mas por todas as particularidades vivenciadas durante esse ano, tinha uma proposta de iniciar o curso, seria para esse ano, né, Gilson?
mas devido às mudanças, inclusive institucionais, mudanças de governo, mudanças de gestão na universidade, de pró-reitores. Então a gente começa novamente um trabalho árduo de conquista isso junto aos nossos gestores aqui, que não é uma tarefa difícil, mas a gente precisa ter todo um vínculo, aquilo que a gente falou, né? Então, por exemplo, nós temos aqui na casa um curso de pedagogia, então tem toda uma proposta óbvia de sair nos cursos de lato sensu com base nos cursos de graduação. Mas a gente tem uma demanda saindo da EAD agora que está em processo de finalização de término do curso de pedagogia. Mas a partir do ano que vem já tem uma proposta agora da UAB, novas turmas de pedagogia, então a gente está fazendo esse leque em conversas, estreitando relações efetivamente com os gestores da casa. Né? Ampliação da oferta de disciplinas voltada para o campo da EJA, é uma luta aqui que a gente tem mesmo de inserção da disciplina, do contexto da EJA dentro dos currículos dos cursos. Então, desenvolver ações educativas e culturais no campo da formação de gênero, nível de formação continuada no lato sensu, fomentar diferentes universidades de debate sobre a formação específica na EJA, né? E aquela questão do espaço virtual. Então, por último, eixo, a questão da mobilização. Então, fortalecer o fórum da EJA, né, nos estados da região amazônica, a articulação do fórum com os fóruns de campo, indígena, enfim. Ampliar a adesão e a participação de outras universidades públicas no centro de implementação da EJA. Ainda bem que a Dilce está aqui, né? Depois de ficar um pouco bravo com essa questão, a gente pode até conversar sobre isso nesse levantamento de 2011, a UFT na participação dela, né? Isso aí, mas enfim. E o fortalecimento da rede de pesquisa em região amazônica. Aí tem as estratégias também, né? Basicamente é isso, tá? Eu vim, volta um pouquinho, se quiserem, um pouquinho mais. A questão da mobilização, não, isso. Aí, como se deu isso aqui, né? Então, o Mitins, lá em 2010, na metade de 2010, declarou uma intenção em participar da rede, né? Na época, ainda foi o ex-reitor, o professor André, que participou. Quando foi publicado, depois que... Fevereiro de 2011 foi publicado, realmente já parceria, em termos de cooperação no Diário Oficial da União, né? Com a Federal do Pará. Então, aí só um pouquinho da trajetória. Isso aí desde o ano passado, os trâmites jurídicos, acreditins, assinatura do termo, e efetivamente a gente iniciou as atividades formativas no final do ano passado, primeiramente com os cursos de formação, com os possíveis bolsistas, fizemos uma formação dos estudantes que teriam interesse em estar participando, para depois de fazer um processo de seleção desses bolsistas, enfim, o vínculo mesmo deles, o interesse efetivo de cada um deles, né? Então a equipe aqui é o Gilson e eu, né? Nesse sentido eu tenho aqui fazer um pedido de desculpas em público pela minha ausência em alguns momentos e o pedido do Gilson. Mas é que eu não tenho o tamanho do Gilson assim, para suportar algumas cargas que vem. É tamanho intelectual, Gilson. Não é tamanho. Tá? Mas a gente tem, na verdade, tem toda uma questão. Tem um colega aqui, quando ele fala, ele diz assim, sintam-se beijados. Eu falo, não quero se beijar. Isso não sou eu. Como a equipe técnica, a bibliotecária Cacilda tem dado um grande apoio mesmo nessa questão do centro, da gente, da formação. Isso não tem umas coisas, acho que a questão do planejamento das atividades, né? O eixo 1, a pesquisa e de publicação, aí tem tudo aquilo que nós fizemos, né? A seleção de bolsistas, o levantamento de grupos, mas isso aí vai ficar um pouco mais a parte do Gilson, que ele vai fazer esse balanço geral das atividades que foram desenvolvidas. Só passar isso. A questão da docência, então a gente teve curso, conforme eu tinha falado, né? Previsto o início. Nossa esperança é que a gente consiga pelo menos no ano que vem. Para vocês. No eixo 3, obviamente, dos contatos, a gente já iniciou uma boa parcela, a questão dos recursos, mas isso aí fica mais com o Gilson que ele está falando com os recursos. É isso. Tá? Uma coisa rapidinha mesmo, para isso não hoje. Vou pegar, mas para dar uma apresentação e não ficar tão aberto que seja possível. Já foi feito ano passado, ainda nessa parte do centro, só para agregar um pouco mais de informação que o Rodrigo vai falar. Nós fizemos um vídeo de divulgação das primeiras atividades, na realidade. O que ela vai tentar ser? Porque, na verdade, isso é uma coisa que parece até difícil de entender, mas o centro ainda ele não tem uma identidade muito fechada. Na realidade, a região norte tentou fechar uma identidade para o centro de documentação e memória, que não é a mesma do centro que não é a mesma do Centro de Documentação e Memória
do Centro-Oeste, que é dividido por instituições, e não é o mesmo da região Centro-Oeste, nem Sudeste, nem Nordeste. Tá? Então, hoje, o Ministério está trabalhando um pouco nessa tentativa de juntar todo mundo, dizer qual é a identidade de todo mundo. Infelizmente, demorou um pouquinho, né? Devia ter sido feito isso em 2010, para 2011 todo mundo começar. Mas, pelo menos, nós vamos ter uma tentativa de dizer uma identidade. Por que é importante ter uma identidade? Porque com essa identidade, nós vamos poder trabalhar, pelo menos, de uma forma que permita que, nacionalmente, o banco de dados, que vai ser o resultado desse trabalho durante os 4 anos, possa ser acessado por todas as pessoas. Porque se os centros tiverem muitas diferenças, a ponto de tornar impeditivo a comparação, provavelmente essas informações vão ser feitas em bancos separados, o que vai ser jogar dinheiro fora, aumentar muito o trabalho. Então, na realidade, a tentativa hoje, daí porque novas instituições não foram agregadas em 2011, é de discutir qual é essa identidade que nós queremos, de fato, com essa proposta. Tá? Então, durante o finalzinho agora de 2011, essa discussão começou a ser feita, principalmente a partir da reunião que foi feita em Brasília, e logo depois, espera-se até o início do ano que vem, isso já está fechado, e novas instituições podem ser agregadas nesse processo. Então, esse vídeo, ele vai mostrar um pouquinho o que foi a implementação, quais eram as linhas iniciais. A ideia era mostrar realmente, que foi apresentado na reunião da Undime. Quem teve na reunião da Undime, que foi aquela com todos os 139 municípios, deve lembrar, foi apresentado esse vídeo. Foi apresentado também no ponto regional de Manaus, foi mostrado para todos. Então eu vou colocar aí, ele é rapidinho, ele tem cerca de 6 minutos, e ele mostra um pouco essa contextualização. Se tiver muito alto, vocês me avisem, por favor. A educação de jovens e adultos no Brasil, conhecida como EJA, acaba de ganhar para a região norte o Centro de Documentação e Memória da Educação de Jovens e Adultos, a EJA da Amazônia. O projeto é desenvolvido pelo Ministério da Educação desde o ano passado e tem o objetivo de fazer o agrupamento da história da EJA. O MEC escolheu universidades públicas em todo o país para executar a estação. No norte, os trabalhos são desenvolvidos por um consórcio formado por universidades estaduais e federais do Pará e do Amazonas. A Fundação Universidade do Tocantins, Unitins, também faz parte e coordena os trabalhos do Centro de Documentação e Memória da EJA por meio do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Transversalidade. Entendemos que não seja só importante para a região norte, mas para o Brasil. Então, com essa desenvoltura, né, desse projeto, nós iremos colocar todo o nosso corpo de professores, pesquisadores, né, a trabalho, a serviço do projeto, né, para que o desenvolvimento da educação de jovens no Tocantins seja uma realidade constante. O Centro de Documentação e Memória da EJA vai servir como fonte de pesquisa sobre a história da educação de jovens e adultos da rede oficial e também dos movimentos sociais. Esse projeto vem sobre uma lacuna existente na história da educação de jovens e adultos no Estado. Na realidade, a história vem sendo construída muito antes do início oficial do Estado do Tocantins, mas basicamente essa história é desconhecida dos educadores e mais ainda daqueles que constroem essa história e disponibilizam para estudo geral. Dessa forma, esse projeto vem contribuir e garantir que essa história seja preservada e a memória seja disponibilizada a todas as pessoas na nossa região, não apenas no Estado do Tocantins, mas em toda a região norte e também no Brasil. Na realidade, nós vamos resgatar aquilo que sempre foi deixado de lado. São valores sociais, populares e importantes para a construção da memória. Com esse projeto, essa iniciativa nacional, regional e estadual, nós vamos ter um espaço de repensar o que significa a educação de jovens e adultos. A Universidade do Tocantins, a Unitins, ela tem a responsabilidade de articular a construção virtual desse centro. O Centro de Documentação é uma experiência virtual em que nós vamos disponibilizar para o Brasil inteiro as informações. Dessa forma, cabe à universidade articular com outras universidades públicas e assemelhadas a participação no projeto. Além disso, cabe também a articulação com todos os municípios tocantinenses
a magnitude do Centro de Documentação e Memória da região do Tocantins está justamente nessa meta, de visitar esses 139 municípios, formaremos grupos de trabalho envolvendo profissionais e os estudantes bolsistas. Então, cada um desses grupos de trabalho vai visitar uma determinada região do Tocantins, passando por esses diferentes municípios, entrando em contato com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, entidades sem fins lucrativos, movimentos sociais, tendo acesso a documentações referentes à educação de jovens e adultos e também a população rural. Então, vamos entrevistar pessoas que estão envolvidas com a educação de jovens e adultos no estado do Tocantins. Com a EJA da Amazônia, a Unitins dá mais um passo como entidade de referência em pesquisa no Tocantins e no norte do país. A Unitins é uma instituição de ensino superior que tem como característica desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão e, especificamente, este grupo de pesquisa irá trabalhar no resgate de documentação e memória de educação de jovens e adultos, tornando esses documentos acessíveis à sociedade. Como o vídeo tenta mostrar um pouco, na verdade isso é uma cara do planejamento que foi feito inicialmente a perspectiva. Claro que à medida que outras instituições forem adentrando, a tendência é o planejamento ser modificado, porque surgem novos atores no processo. Na realidade, o Centro de Documentação parte do anseio do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, não apenas do Tocantins, mas de todo o Brasil, desejava que as produções e aquilo que existisse de material não ficasse disponível nas universidades, nem nos movimentos sociais, ela fosse disponibilizada. Daí, esse projeto precisa ter uma base, mas não significa que ele é nosso apenas. Aí não é de uma universidade, ele é de todo o conjunto das instituições que compõem o fórum. Já que a partir do trabalho de vocês também, nós vamos conseguir concretizar o que está sendo planejado. Então, entendam que vocês estão dentro também desse processo, construindo também. Com isso, a gente vai precisar, obviamente, organizar. Nesse primeiro momento, calhou a Unitins organizar esse processo, que também vai ser replanejado à medida que as outras instituições forem vendo as suas possibilidades também. Nós vamos falar um pouco sobre isso, na questão do balanço, eu vou retomar essas questões, vou falar sobre a questão das parcerias e também como é que as instituições elas estão agregando valor também nesse processo. Tá? Agora nós vamos ouvir um pouquinho o professor Alcides, ele vai falar um pouco sobre essa parte de documentos, a memória, metodologias também, né, Alcides, a partir desse olhar, lembrando que o que nós estamos trabalhando, a nossa matéria-prima, não é uma matéria-prima inerte, ela é uma matéria-prima que é dinâmica, que ela se modifica. Nós estamos trabalhando com produções e pessoas. Então, o foco também importante do trabalho que nós vamos realizar, que já começamos em 38 municípios esse ano, é encontrar, localizar pessoas que têm uma importante contribuição na educação de jovens e adultos. Lembrando que essas pessoas envelhecem e deixam de existir. Então, o trabalho realmente do Centro de Documentação é um trabalho contra o tempo. Porque nesse primeiro passo nós estamos tentando localizar os professores mais antigos, os alunos das turmas mais antigas que forem possíveis ser localizados nos municípios, para justamente tentar contar um pouco dessa história, juntar elementos para construir essa história, que vai servir não apenas para nós, que somos formadores, universidades, secretarias, mas para todo mundo que pesquisa a educação de jovens e adultos. Daí a necessidade de a gente correr contra o tempo. Primeiro, porque a gente tem um prazo pequeno, 4 anos é muito pouco tempo para fazer tanta coisa. E segundo, porque os próprios atores também deixam o processo. Então nós temos que localizar muitos desses atores que hoje já não são mais facilmente encontrados dentro da sala de aula. Então daí porque é uma corrida contra o tempo e é importante que a gente também participe desse processo. Tá bom? Então o professor Alcides ele vai falar um pouco sobre documentos e fontes históricas. Na nossa programação, apresentando o professor Alcides, ele é historiador, licenciado em História, pela Unitins, né? Antiga Unitins. Tá? O que era o professor Alcides? 1904.
em 96. É especialista em administração pública, gestão escolar, metodologia de história, mestre em educação pela UNB, é professor da Secretaria de Educação, né, Alcides? Foi assessor na gestão passada da Secretaria de Educação e é membro do grupo de pesquisa e tem colaborado conosco no projeto também, né? Inclusive nos ajudando aí no processo, os processos de representação via reuniões que são feitas. Então, passa a palavra para o professor Alcides, que continuará essa conversa. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero registrar minha satisfação em rever muitos colegas de trabalho. Eu extremamente feliz. Colegas de estudos também, né? E dizer que estar no projeto hoje, para mim, é a realização de mais um sonho enquanto profissional da educação. O Gilson nos convidou para fazermos uma palestra sobre fontes históricas, documentos históricos, e eu preferi dar uma dimensão um pouco maior para essa questão, para não ficar o documento pelo documento, a fonte pela fonte, mas também verificar um pouco das concepções em que, inclusive, os documentos são elaborados. Daí nós vamos compreender um pouco desde a questão da história, de concepções de história, para podermos discutir um pouco mais essa questão dos documentos históricos, fontes históricas e memória histórica. Rodrigo, não precisava chamar. Claro, desculpe, eu sei. É um movimento de carinho aqui nessa equipe. Pessoal, uma delicadeza, gente. Aí o conhecimento histórico. Aí nós temos como esse produto da investigação histórica, é mais do que natural que esse conhecimento histórico seja esse produto, e de acordo com as metodologias em que estão ligadas a essa construção de conhecimentos, o conjunto de obras historicamente elaboradas, também o estudo sistemático de um historiador, de um grupo de historiadores, ou de uma determinada escola histórica. Então, nós temos esse conhecimento histórico que ele é produzido neste âmbito. Ainda falando do conhecimento histórico, nós podemos observar que ele está nas obras escritas, nos textos historiografados, em artigos, jornais, revistas, e aí nós temos também os monumentos, outros produtos arquitetônicos, às vezes uma pedra, um ladrilho, tudo isso diz respeito nos dão elementos para a construção do conhecimento histórico, mas isso vai estar lá nos documentos históricos. E é claro que precisa ter uma investigação apurada e depurada para a produção deste conhecimento. Aí os conceitos fundamentais em história. E como nós estamos fazendo uma produção, um resgate, uma produção da história e memória da EJA, precisamos ter alguns conceitos em mente no momento de elaborarmos e de debruçarmos sobre os documentos em que estamos observando. Precisamos observar o conceito de fato histórico, e aí tempo histórico também, e o sujeito histórico. Dentro desse contexto e na observação desses três elementos que são fundamentais e indispensáveis também para a produção da história e para a estruturação dessa memória histórica, precisamos estar atentos ao tempo, ao fato e ao sujeito. Aí sim, nós trazemos um pouco do que é o tempo, do que é o fato histórico. São as ações humanas significativas, né? Isso dizer as ações humanas significativas porque também tem o olhar do pesquisador, porque o pesquisador encontra que é significativo para a pesquisa que ele está fazendo e o que pode ser expressado dentro de um contexto de uma concepção, de acordo com a concepção histórica que nós fizermos a ancoragem nela para a produção do nosso documento.
Esses fatos históricos são marcados pelos acontecimentos de um caráter individual ou coletivo, que produz impactos, e aí nessas produções de impacto, de acordo à visão e à concepção que estivermos adotando, nós podemos caracterizar como impactos positivos ou negativos, dependendo do caminho que eu estou seguindo para fazer a minha produção de conhecimento. E aí ele está, esse fato histórico, ele pode ser tanto um fato presente, como um fato histórico passado, que está dependendo, ou nós estamos dependendo de produzir um novo conhecimento a partir dele. E aí nós temos, por exemplo, o 11 de setembro, é um fato histórico relevante, que para nós, cidadãos latino-americanos, produz um impacto negativo, mas para os americanos produz um impacto positivo, conseguir abalar a estrutura da maior potência mundial. Então, de acordo com o ponto em que esteja o sujeito, o praticante ou o receptor da ação, esse fato pode ser positivo ou negativo. Um outro fato também que foi impactante, né? É a derrubada da estátua de Saddam Hussein. É um fato histórico também que para nós é significativo e até aplaudimos, né? Como sinônimo de liberdade de um povo. Mas como de fato o pessoal, os iraquianos, viram essa derrubada da estátua, tá? Então são fatos que é para ancorarmos mais essa questão do fato histórico, ou seja, nos situarmos melhor dentro da questão do fato histórico. Tempos históricos. Já que vamos pesquisar, temos que ver a produção, os documentos da EJA que estamos pesquisando, eles se enquadram em determinados municípios em tempos históricos diferentes, porque alguns estão sendo construídos agora, outros foram construídos antes da criação do Tocantins, outros foram construídos logo após a criação do estado do Tocantins, mas às vezes não existe mais a EJA naquele município. Então precisamos observar o tempo breve, o tempo conjuntural e temos também o tempo estrutural, que precisamos observar. Diante disso, temos aí o tempo breve. Tem a duração do fato, é uma curta duração, e pode ser marcado por uma data. Aí eu assinalei aqui, não é que seja 2005, mas eu achei o calendário datado em 2005, mas o que vale é o 18 de março. 18 de março podemos definir como sendo um tempo breve. O que se comemora dia 18 de março? Lembra? A autonomia do Estado do Tocantins lá fez o imposto de autônomo segurado, né? 18 de março. 18 de março. Então ali foi o momento do fato histórico. E agora, o que significa esse 18 de março na sociedade atual, principalmente na região que está à base territorial do Estado do Tocantins? Foi um tempo breve. E aí vamos prosseguindo agora para o tempo conjuntural. Dentro desse contexto do tempo conjuntural, pode ter a duração de uma vida. Aí nós podemos verificar que ele acompanha o processo conjuntural da época. Assim, mais alguma coisa? Por exemplo, uma guerra. Dentro desse tempo conjuntural, nós precisamos observar como estava a sociedade, as relações, a conjuntura social, nesse período que esses documentos que nós estamos analisando, que eles foram construídos, como estava a conjuntura social nesse município, aqui no estado, como era a conjuntura social. E aí nós trouxemos como exemplo a Segunda Guerra Mundial, que altera toda uma conjuntura da sociedade, tanto da sociedade europeia, como também parte da sociedade americana, mais especificamente da América Latina, né? Então tem as relações mudam em contexto mundial. E aí vamos para o tempo estrutural.
No contexto do tempo estrutural, ele já está mais na longa duração, e nós observamos aí são as mudanças estruturais de uma época. Por exemplo, o que tínhamos de estrutura econômica, podemos exemplificar com a mudança de um contexto econômico de um país que agia dentro de uma concepção socialista e que adere a uma condição capitalista. A China está começando a viver não é esse paradigma, mas esse paradoxo, está começando a vivenciar esse paradoxo com o sistema político fechado, abrindo uma economia que resultará em um avanço do capitalismo, que provavelmente daqui a uns 50, 100 anos, nós podemos dizer que ocorreu uma mudança estrutural na China. Então são essas questões que nós precisamos observar. Aí o sujeito histórico é o agente da ação social localizado num contexto histórico. É o homem que é o sujeito histórico, né? Nós somos o sujeito histórico. E de acordo com o momento histórico, nós nos posicionamos também com posturas diferenciadas, que atendem àquele momento histórico em que estávamos vivendo. Se nós observarmos, vou dar exemplo de casa mesmo, há uns 10 anos, né? Tínhamos uns 10 anos falando de casa, o corpo docente que estava na universidade, todo mundo estava eufórico por aquela questão da educação à distância que tínhamos que fazer, que tínhamos que ajeitar, tínhamos que organizar e fazer acontecer. E fizemos. Com o passar do tempo, hoje temos posturas diferenciadas. Vemos que todo aquele modelo que foi produzido, nós não chamamos de modelo, nós chamamos de... Não é modalidade. O modelo pedagógico não é modelo. TCD, nós estávamos conversando sobre isso, não é modelo pedagógico. Esqueci. Certo que dentro daquele parâmetro que tínhamos, não é mais possível acontecer. A educação à distância então não funciona. Daí porque eu digo que o sujeito histórico, que a qualquer momento, ele pode se posicionar diferentemente, desde que comprove que o seu posicionamento anterior não está atendendo às ansiedades, nem tampouco às necessidades. Daí a condição que nós até trabalhamos muito com o professor, e que o professor tem que ser flexível e reflexivo. Né? Tem que ser flexível nas suas ações e refletir sobre as suas ações também, para ver se atende a sua proposta. Aí, no sujeito histórico, nós colocamos aí a nossa Princesa Isabel, né? Nossa Princesa Isabel, pelo menos as gravuras que o livro traz, né? Fontes históricas. Aí as fontes históricas são os documentos escritos, iconográficos, arquitetônicos, vestuários, alimentos, monumentos, objetos, artefatos, utensílios. São comprovação do modo de viver, pensar e agir da sociedade no trabalho de resgate da memória histórica. Então, tudo que nós temos, e de acordo com o trabalho que estamos fazendo, é para nós uma fonte histórica. E aí sim, como fonte histórica que nós vamos observar lá nos documentos que iremos analisar lá nos municípios, desde os diários que estão na secretaria, as fichas de matrícula dos alunos. Então são documentos escritos que serão para nós fontes históricas. Mas não só isso. Temos também a memória que chegaremos na outra parte. Aí vamos lá, concepção de história. Para fazer todo esse trabalho de pesquisa, nós precisamos também conhecer um pouquinho em que concepção eu vou ancorar a minha pesquisa. A elaboração desse meu conhecimento, eu vou ancorar em qual concepção de história, né? Já que é uma memória histórica da EJA. Então nós temos aí a concepção positivista, surge na França no final do século XIX, fundada por o filósofo Auguste Comte, que defendia um Estado autoritário como sendo a única via capaz de promover o desenvolvimento
da sociedade, né? Ou seja, é uma construção histórica linear. E as coisas têm que estar tudo devidamente ordenadas para poder se dar confiabilidade a essa construção histórica. Então o positivismo prima por essa linha. E aí nós temos aí a construção de uma ordem social harmônica, e aí todos nós temos lá na bandeira brasileira a ordem do progresso. Para ter essa sociedade harmônica tem que estar tudo ordenado para o progresso poder chegar, para que os homens possam viver bem. Então, mais ou menos por aí. E aí temos a determinação do fato que ocorre através da chamada pesquisa erudita, que é uma concepção de história que prima muito pela produção dentro de uma concepção erudita. Então nós vamos encontrar muito essa concepção aqui no direito, que prima muito, inclusive no direito romano, é todo construído no positivismo, e chegou para nós e a gente embarca nele positivamente na linha positivista, que pode ser desastroso em relação aos resultados. E investiga a fonte primária no contexto geral, sem dar atenção às particularidades. É o fato pelo fato, então vamos construir por aqui. Aí temos a concepção marxista, que é uma das vertentes do marxismo, que está baseada na obra de Karl Marx. E aí sim, enfatizando o modo de produção, de maneira que é a maneira de produzir em vários momentos diferentes da história. Prossiga. Aí nós temos que a história linear, que é a história narrada, ela passa a ser analisada como estrutura, e nós não vamos entrar aqui na análise da estrutura e da superestrutura colocada por Marx, mas ele considera a estrutura para o Estado a base econômica, e daí vem o materialismo histórico, né? Que é essa concepção econômica, e a superestrutura, que é baseada no poder do Estado e nos direitos dos cidadãos, que compõem essa superestrutura, que não é objeto da nossa apresentação. As minorias sociais passam a ser destacadas, agora pelo menos elas já são destacadas, porque agora já entra o trabalhador, já entra na produção histórica também dentro dessa construção e dessa concepção histórica marxista. Os fatos históricos passam a oferecer críticas dos pesquisadores, que antes não tinha, agora já começa a se fazer esta crítica dessa produção histórica. Prossiga. E aí vem a história dos análises, os efeitos e Mark Bock, que são os criadores dessa concepção, os defensores, lá com a escola dos análises, né? E essa concepção dos análises, ela surge na década de 1920, contrapondo-se ao positivismo, claro que agora ela contrapõe-se àquela história que é baseada nos fatos, somente nos fatos históricos, e essa história linear, para dar uma atenção às diversas vozes e aos diversos sujeitos da história. E aí depois nós vamos ter lá a história, pegando a história não, vamos ver um pouco, mas adiante, já também ouvi o que se chama hoje de a história das minorias, não em quantitativo, mas em poder e articulação. A corrente inovadora, né, que despreza o acontecimento e insiste na longa duração. Ou seja, agora o acontecimento em si não é o que é importante, o que é mais importante dentro desse contexto, dessa produção, e sim o tempo que dura esse acontecimento, os reflexos desse acontecimento, os efeitos desse acontecimento. Dentro ainda dessa concepção, que preocupa-se com uma história total, onde tudo é histórico. Então não tem mais aquele, isso aqui não é história, vamos deixar de lado isso aqui, tudo é história, desde as bijuterias que as mulheres usam, tem todo um processo histórico para se chegar ali, né? Se bem que hoje muitos homens estão usando também, né? Também tem uma história. Também tem uma história. Aí essa concepção, ele coloca feita essa colocação, que eu acho interessante, que na história tradicional, a exemplificando o positivismo, eles defendem que sem documento não há história. E aqui na história dos análises, sem o problema não existe história. Tem que ter algo para se problematizar, para se construir
a história. Então nós temos um problema, é a ausência da memória da EJA no Brasil. Esse é o problema, e nós temos que construir o documento a partir desse problema, construir essa história. O problema não é a documentação, que está na origem da pesquisa. Aí vem a concepção da história nova, que se contrapõe ao tradicional, à história tradicional, fazendo essa contradição que observa na concepção do olhar histórico, porque agora um mesmo objeto pode ter diferentes olhares, e é de acordo com o olhar que eu tiver para esse objeto e do ponto em que eu, enquanto pesquisador, me colocar. Portanto, se eu me colocar dentro de uma concepção positivista, eu vou ter um olhar diferente para esse objeto. Se eu me colocar dentro de uma concepção marxista, eu vou ter um outro olhar para esse objeto. Mas se eu me colocar dentro de uma concepção da história nova, então eu vou fazer uma análise tendo vários olhares para discorrer, registrar e construir um conhecimento que atenda os olhares pelos quais eu fixei nesse objeto. Aí vem o surgimento de novos objetos. Siga, por favor, o paradigma da nova história interessa-se e aceita qualquer espécie de documento. Então aqui não é só documento escrito, mas ele aceita qualquer tipo de documento. Aí atende lá aquela questão das fontes históricas que nós apresentamos, que às vezes um pedaço de cerâmica lá dos Marajós tem um grande significado para se produzir um conhecimento novo dentro da concepção da nova história. E aí vem essa aproximação da nova história com as outras áreas do conhecimento, a antropologia, a economia, a sociologia, a psicologia, entre outras. E aí, já dentro dessa concepção, nós podemos ter a história e a identidade, que vai atender desde o contexto educacional, aos grupos, aos povos, indivíduos, valores, comportamentos, padrões, a política, a economia, a cultura, a religião, a etnia, sexo e idade. Então a história nova nos possibilita termos uma construção de conhecimento histórico onde aparece já agora grupos que são chamados que é chamado também história da minoria. E aí eu volto a dizer, se formos construir a história da pobreza no Brasil, nós somos um grupo bem maior, mas construímos a história da minoria porque temos menos representantes para nos defender. Então não é uma história quantitativa, mas é uma história qualitativa. A história social da memória. E durante muito tempo, a história foi identificada como a memória. E a memória, como a história, pode ser construída em função de algo ou de alguém. E aí, quando nós vamos trabalhar com a história em memória, nós temos que ter em mente que vamos presentificar ou trazer para o presente algo do passado, mas não numa concepção de uma história do passado, mas é fazer com que este passado produza efeito neste presente que pode nos direcionar para as novas ações do futuro. E essa memória histórica, ela não é construída simplesmente com os documentos escritos ou nem tampouco pela arquitetura e pelos objetos e utensílios, porque ela cai também no campo da oralidade. E daí a razão que nós, nas visitas que fazemos aos municípios, nos preocupamos em conversar com o professor de EJA, nos preocupamos em conversar com a diretora do colégio que tem EJA, nos preocupamos em conversar com o aluno de EJA para fazermos essa memória histórica a mais fidedigna possível em relação a essa produção da memória da EJA. E aí temos a memória pode ser usada como fonte de estudo. A memória pode ser usada como fonte de estudo da história. Claro, já falei que nós temos a história oral, que é um belo campo para se construir a memória histórica. Qual é a concepção histórica que permite usar a memória como fonte histórica? Nós já vimos que o marxismo não dá para entrar ali para se construir essa memória, uma vez que ele privilegia a economia e o poder do Estado, né? Já vimos também que no positivismo não dá para acompanhar essa produção da memória histórica, porque tem que estar tudo muito bem ordenado.
Então, não dá para... Então, nós vamos encontrar isso aí. Hoje, para nós, que nos favorece, a História Nova nos permite a transitar nessa construção histórica com uma desenvoltura maior e sem medo de ser feliz na produção dos conhecimentos. Aí vem a memória de oralidade, que registra a evidência, né, que está inserida no contexto social. A oralidade e a memória são base às narrativas, contribuindo para o conhecimento sobre a totalidade dos processos históricos. Então, ela nos permite a ter, dentro da nossa construção, nos permite abandonarmos aquilo que seria lacunas, nós podemos preencher mais com essa história oral. O que os livros não contam, o que os jornais não contam, o que os políticos não falam, o que nós não podemos observar de longe, essa história oral nos permite preencher essas lacunas. As fontes históricas, que não podem ser consideradas, portanto, prontas e acabadas, né, porque a sociedade é dinâmica, se vivemos esse dinamismo da sociedade, lógico que vai ocorrer transformações na sociedade, porque os nossos desejos e as nossas aspirações são insaciáveis, né? E eu sempre brinco com a minha esposa que quando a gente não tem nenhum problema, a gente cria um problema para poder ter uma preocupação. E a sociedade faz parte do contexto da sociedade, porque as nossas necessidades, elas são insaciáveis, e dentro disso a história não é pronta e acabada. Deve ser feita uma análise de valores, a intencionalidade, o contexto, a seleção dos eventos e sua relevância histórica, que nós já havíamos falado, e aqui é mais um reforço, não que esteja sendo esquinhado, na teoria do reforço, mas de fato o texto do slide está fazendo esse reforço. Aqui é um pouco a bibliografia que nós utilizamos, alguns dos autores que nós utilizamos, e aí é isso que eu tinha apresentado para vocês. Boas férias, Feliz Natal, que é o A gente vai abrir agora para comentários, né? Enquanto alguém pensa no que quer perguntar, eu gostaria de voltar uma tela tua, Cides, que eu acho que é importante a gente frisar, que ao mesmo tempo uma pergunta também, né? Licença. Essa tela. O Cides falou em certo momento que nós temos que escolher uma metodologia. Essa metodologia não foi escolhida dentro do grupo. Na realidade, a gente tem algumas pistas. Apesar da formação nossa, de muitos dos que estão no grupo, beirar a formação mais voltada para o materialismo dialético, por conta das universidades que a gente transitou, não nos parece justo jogar esse olhar na hora de captar as informações. Por quê? Porque o nosso trabalho não é o de dar uma tendência ao material coletado. Na realidade, o nosso objetivo é coletar o material para que seja útil para qualquer tipo de pesquisador, seja um pesquisador que vai trabalhar numa corrente mais tradicional ou uma mais libertadora, libertária ou inovadora. Tá? Então, nós temos assim, caminhado, eu gostei muito da fala do Alcides, para essa noção um pouco mais aberta com a noção dos análises, mas ao mesmo tempo permitindo que os documentos por si só falem sobre os processos. Né? Então, dá para perceber aqui a dificuldade que nós vamos ter. Nós temos identidades que são muito bem definidas, mas ao mesmo tempo são muito voláteis, que mudam com o decorrer do tempo. Então nós vamos encontrar sujeitos que têm perspectivas sobre uma mesma situação totalmente diferenciadas. Então a proposta não é que nós construamos uma explicação teórica sobre isso. Na realidade, nós vamos colher as informações, colher os dados, disponibilizar para que outros pesquisadores, podem ser outros de outras entidades, mas possam utilizar esse material como fonte de pesquisa. Tá? Essa ação nossa, obviamente, gera um estresse também na hora de pesquisar. Né? Então, você que já esteve lá na ponta, já visitou, acho que você visitou 12 municípios? Quantos? 9 municípios. Então, como é que você... Fico propagados. Tá? Como é que você lidou com essa ansiedade aí de não dar um direcionamento na conversa com o diretor, com os possíveis
de professores que você conversou, além do secretário de Educação? A gente precisa ter algo em comum, que para... Eu não vou ser tão ortodoxo, né? Mas o Paulo já dizia que para você obter êxito, né? Não é essa fala dele, mas você tem que se igualar a pessoa, para você conquistar, né? Tem que conquistar. E dentro desse aspecto, foi tranquilo, porque eu tive o privilégio de encontrar, inclusive, vários secretários que foram nossos alunos, né? Então, quando chegar lá, às vezes nós não nos conhecíamos pessoalmente, eles conheciam a gente pela televisão, então isso já quebrou muito. Isso que para mim foi um diferencial. Que aí as portas se abriram, foi uma conversa franca, eles já perceberam a seriedade do trabalho. Nós apresentamos esse vídeo que foi produzido para todos eles, qual era o objetivo do projeto, o que estava sendo feito. Então já quebrou algumas resistências que pudessem existir, já foram quebradas. Mas o que eu achei assim, que marcou mesmo foi a gente chegar não como um pesquisador, mas chegar como alguém igual a eles. Estamos aqui para construir junto com vocês, porque inclusive vocês têm que indicar uma pessoa para direcionar o trabalho que vão acompanhar, que vão conosco atrás da documentação. Então, quando se colocou essa dependência deles para realizar o trabalho, as coisas facilitaram. Eu não tive problemas, né? Sabendo que nós temos grupos diferentes, povos diferentes, temos etnias diferentes, e não é fácil a pesquisa, mas, tem uma mirada em si história, né? A gente tem esse trânsito maior dentro dessa diversidade social e cultural, então permitiu ter uma compreensão melhor nesse momento de abordar os secretários dos municípios e alguns professores, alguns alunos, para conversar com eles, ensinar mais tranquilo. Porque como professor, eu sou professor também, eu sou professor da educação básica, então você, se dialogar aqui de colega para colega. Então foi tranquilo. Vocês se satisfeitos? Sim, por enquanto. Alguém tem alguma outra questão? É para quem? Posso ir? Eu não sei se diretamente professor, se os dois. Se os três, né, que está ali? Os três. Mas a questão dessa parceria entre o centro de pesquisa e as demais instituições, né? No caso aqui, nós temos um grupo aqui que representa a Secretaria de Educação, né? A Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, que inclusive a Diretoria da Universidade. Eu até troquei esse um pouco puxado, porque nós poderíamos ter trazido os colegas também da educação do campo, educação indígena, seria muito interessante que eles estivessem participando. Nada impede da gente fazer uma... Já está anotado. Na agenda, né? Já está anotado. Mas assim, eu estou tentando visualizar como é que essa parceria realmente pode estar se estabelecendo. Eu não tenho ainda muita clareza em relação a isso. Isso eu posso... Você quer comentar? Então o senhor tem mais propriedade. Vamos quebrar o gelo aqui? Peraí, cabe os dois aí na tela? Eu aí? Não tem nada. Isso é memória, viu? Daqui a 6 meses vai estar mais magro do que todo mundo, viu? E ele continua assim. E eu vou continuar. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós tínhamos possibilidade de iniciar esse trabalho. Nossa opção aqui foi uma opção nossa mesmo do grupo, né? Inicialmente eu e o Rodrigo, a gente conversou bastante sobre isso e fizemos o caminho inverso que normalmente acontece nos projetos. O que normalmente tem acontecido é vamos procurar o governo estadual, as secretarias estaduais, fecha o convênio com a turma da grande e depois vai nos municípios. A gente optou pelo contrário. Vamos começar pelo município, vamos fazer uma adesão do próprio município, daí nós visitamos 38 municípios, 16 assinaram o termo de cooperação técnica com Antinhos, que é o mesmo termo que todo mundo assina, autorizando que nós entremos no município como uma pessoa especificamente indicada pelo município para ter acesso às documentações. O município não tem ônus nenhum, assim como a secretaria também não vai ter ônus nenhum no trabalho. A única coisa que a secretaria tem que se comprometer é em dar acesso aos documentos.
facilitar o processo de encontro de pessoas para entrevistar. Por exemplo, se for um professor, ela nos autoriza a conversar com o professor, onde ele esteja, nas entidades, nas instalações, e nós os revisamos lá, por exemplo, ele ou os alunos. E também vão assinar documentos autorizando a exposição da imagem, direito de imagem do centro de documentação. Então, foi uma opção nossa. Primeiro faz com os municípios. Se o município não aderir, se a opção dele for não participar, nós visitamos 38, só 16 até o momento entregaram o termo assinado, autorizando. Então, se ele não aderir, aí entra a Secretaria Estadual, que tem escolas estaduais, e nós vamos aderir a partir da Secretaria Estadual de Educação. Tá? Só que a Secretaria também é uma produtora de documentos importantes. As secretarias estaduais, então nós temos que fazer convite para a Secretaria Estadual também. Nós optamos iniciar, não como a maioria dos projetos que inicia aqui nas cidades próximas a Palmas, nós começamos pelas cidades mais distantes que nós tínhamos. Por quê? Porque normalmente o que acontece com os projetos é que às vezes o recurso vem, o pessoal utiliza o recurso mais próximo e os mais distantes que precisam de uma ida efetiva do pesquisador, ele acaba não podendo ir por conta da distância dos custos. Então a gente inverteu, vamos começar pelo Pico do Papagaio, vamos começar pelo norte do estado, faz toda a região de Araguatins, Araguatins, Tocantinópolis. Depois a gente vai pegar o sul do estado até chegar no Miolo, que é a região de Palmas e cidades vizinhas. Mas foi uma opção também. Poderia ser diferente? Poderia. Se nós tivéssemos outras instituições já participando, outros pesquisadores envolvidos, aí a gente faria polos dentro do próprio estado e cada um faria um conjunto. Como não tem naquele momento, a gente teve que tomar uma decisão. Foi uma decisão própria, né? A gente localizar a maioria dos grupos e fazer essa visita inicialmente. Tá? Não foi possível juntar 139 municípios ainda. O recurso veio, a autorização para a utilização já veio muito em cima, né? Então só conseguimos fechar 38 municípios. Que para nós já foi uma conquista, né, Rodrigo? E para os bolsistas que participaram também do processo, acho que foi uma grande conquista também. Tá? Porque nós estamos falando de deslocar professores e alunos para um estado que tem uma série de problemáticas. Os alunos que foram junto com os professores, porque na realidade o grande foco inicial desse trabalho são os nossos bolsistas, são os alunos dos cursos de graduação. São eles que efetivamente vão dar mais com a mão na massa. Mas nessa primeira visita a gente mandou um professor e um aluno para abrir o meio de campo. A partir do ciclo da segunda, terceira, quarta, quinta visita, já vai o próprio aluno com o material. Ele vai com um kit completo, a secretaria de outros municípios. Eles não têm onde, como eu já falei. Nós mandamos um kit que é composto por um computador e um scanner, mais uma filmadora e gravadores, para que a equipe que vai para lá faça todo o trabalho em torno de 2 a 3 dias no campo. Faça a digitalização dos documentos que for disponível, seja em arquivos pessoais, seja em arquivos coletivos. Porque o que a gente tem percebido é que, na realidade, as secretarias quase não têm arquivos. Mas os professores que são das secretarias têm os seus arquivos pessoais. Então nós vamos ter que focar muito nos arquivos pessoais. E o professor que participou do processo, ele não vai perder o seu arquivo. Na realidade, nós não vamos tirar ele da casa do professor. Nós vamos levar o equipamento lá, faz toda a digitalização de imagens, e ainda nós damos uma contrapartida, que é o que está previsto no nosso tempo de cooperação técnica. Nós fazemos toda a organização desses documentos e devolvemos para o município gravado no DVD ou CD, dependendo do tamanho do arquivo, né? Com toda a base de dados digitalizada e catalogada dentro dos moldes disponíveis na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, na realidade, o município sai ganhando 2 vezes, né? Ele libera um problema, porque é caro digitalizar. Quem sabe que o município aí gasta uma fortuna com digitalização. Então nós vamos pegar toda essa documentação, digitalizar, organizar, catalogar, disponibilizar. Em contrapartida, o município nos autoriza, ou o Estado, a Secretaria, a que esses documentos possam ir para o Banco Nacional, que é o Banco do Ministério da Educação, que vai ser aberto para o Brasil inteiro. Então o trâmite é basicamente esse. Eu acho que é legal para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando a eixo, porque nós vamos ter acesso a documentos que somem no decorrer das gestões, ganham os professores que vão poder acessar as documentações diretamente no site nacional, baixar e utilizar na sua prática pedagógica,
ganha os alunos que vão poder entender o processo e acompanhar os processos, tá? E assim, no geral, ganha a sociedade que vai poder controlar muitas ações. Porque a gente só descobre que algumas coisas aconteceram anos depois, né, de ter acontecido. Então, na realidade, o foco maior, e nisso o fórum que vai poder se fortalecer, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, ele vai poder ter um controle social mais presente. Ele vai saber o que ver, o que enxergar e onde encontrar. Então, nisso a gente encara que a entrada dos parceiros é essencial. Esses municípios, em que momento vocês estão? E já assinaram um termo de cooperação. Então, nós estamos no segundo momento, nós já vamos no município, o que efetivamente cada equipe fez no município, no CTU, entendeu? Houve uma reunião com o secretário de Educação do município, ou com alguém que ele indicou para representá-lo, o poder de decisão, inclusive, para assinar o documento, ou com o prefeito, nem em alguns casos foi o próprio prefeito. Então, o pesquisador e um aluno ia no município, uma carta de apresentação da Unitins. Anteriormente, a gente mandou para cada prefeito de cidade e secretário uma carta, uma longa carta contendo toda a explicação do que era o centro de documentação. Foi enviada a primeira carta em fevereiro, pedindo para os municípios darem retorno. Ninguém deu retorno. Aí nós entregamos em mãos, uma segunda via, no encontro da Undime, cada prefeitura disponível. E o restante a Undime entregou para nós. Também não teve retorno. Os poucos. Mandamos por e-mail uma terceira vez. Tá? Também não teve retorno. Aí a decisão nossa foi o quê? Nessa ida, a primeira coisa que a gente ia conversar era o termo de cooperação técnica. Então, cada professor que saiu daqui saiu com os termos de cooperação de cada município na mão, para discutir com o prefeito ou com o secretário o convênio. Então, a primeira coisa, discutir o convênio, explicar o que era, porque mandamos 4 vezes e eles não entenderam, então alguma coisa fica errada. Ou não tem interesse, que realmente é desconhecimento, ou desconfiança. Você tem secretário de Educação que é fazendeiro. Algumas concepções. Porque a nossa prioridade é o município, na realidade. A gente quer tentar fazer os municípios se entenderem como produtores de informação. Porque existe uma certa tranquilidade nos municípios, porque eles qualquer coisa de jogo, você tem que ser tudo. Né? Então, você tudo que cuida, você tudo faz. E a gente tem que mostrar para o município que ele é um sujeito autônomo, ele tem autonomia, ele tem corresponsabilidade, tá? Ele é concorrente nas decisões de educação, então ele tem que decidir. Se ele se abster do processo de decisão, aí sim o Estado entra como supridora dessa lacuna. Então a nossa proposta foi essa, priorizar um pouco o município na primeira visita e depois fazer o convênio com as outras entidades. Só que uma não exclui a outra, né? Por isso que nós estamos fazendo essa reunião aqui justamente para aproximar já os parceiros e eles nos ajudarem nesse processo de coleta. É claro que essa aqui não vai ser a primeira nem a última reunião que a gente vai fazer. Vamos fazer várias outras. Há outros processos também envolvidos, além dessa questão estratégicas, práticas mesmo, específicas do centro, que a gente percebeu na nossa reunião de avaliação, o quanto, de repente, esses pequenos municípios do estado, eles estão distantes, mesmo eles estando tão próximos. Né? Por exemplo, nós somos na região do Bico, então havia prefeituras, havia secretários que não conheciam a história educacional do município vizinho, que fica em termos de 20 quilômetros de distância. Então, sabe-se que tem um novo secretário, mas não conversa, só nas reuniões de Undime, e olha lá, mas não tem uma parceria, né? Não mantém um diálogo frequente. Então, inclusive, uma outra questão que foi levantada, assim, serviu também para isso, para eles começarem a se conhecer um pouco mais, né? Saber o que o colega vizinho está fazendo, inclusive que pode servir inclusive para o seu município, né? Até pela proximidade geográfica mesmo, cultural, de identidade que cada um tem. Né? Então, quando eu falei a questão da desconfiança, isso a gente conversou muito, a nossa universidade ela tem uma história, né? Isso não se pode negar. Né? A Unitins tem uma história extremamente importante de formação de professores no estado, e principalmente na região do Bico. Né? Nós temos a Ambip lá e tivemos cursos de formação que formaram diferentes professores, inclusive que estão hoje na rede estadual, na rede municipal, formados pela Unitins. Então a Unitins também tem a presencialidade dela, mesmo por ser não pela modalidade de ensino presencial, mas tem a sua importância no município. Então a gente serve justamente a isso, para aproximar,
Né? Então os municípios se sentem tão isolados, o que a gente percebe aqui, esses pequenos municípios, se sentem tão isolados de um mundo que parece tão distante, que é o mundo acadêmico, o mundo universitário, o mundo da pesquisa, que a gente não é assim. Estamos aqui, o processo é em parceria, é um processo conjunto. Então está servindo também, inclusive, de convencimento dessas pessoas, né? Então quando o secretário ficava assim meio em dúvida, aconteceu isso comigo. Quando eu consigo, vamos conversar com o prefeito, vamos lá ver se não é interessante para eles. Então quer dizer, essa aproximação, esse contato maior, de perceber essa amplitude. Seu prefeito, eu cheguei a falar isso. Seu prefeito, se o senhor não vai participar, há outros 100 e poucos municípios que irão participar. Por que o senhor não participaria? Né? Me dê só um argumento, por quê? É dúvida? Qual é o processo? Eu receber a carta de comunicação, receber um comunicado da universidade, o que é? É base política? E a gente tem muito esses casos mesmo, todo mundo aqui do Tocantins sabe disso. É extremamente política, é porque a universidade é do Estado, pertence a um tal partido, uma determinada, o senhor faz parte de outra, mas a educação está onde nisso? Então tem um processo, inclusive, nosso de convencimento disso, da importância do projeto. Não foi simples, não é um projeto simples. Né? Alguns colegas conseguiram já ter contato direto já com alguns professores, entrar em contato com algumas diretoras, com algumas diretorias de escola, com alguns... Eu particularmente não consegui, porque eu tive um processo um pouco mais árduo de convencimento. Vamos participar? Vamos ver o que é legal? Ou você acha que a história do município, o seu município não tem história para estar difundindo os restantes? Então assim, há outros aspectos que envolvidos nessa... E aí pegando o termo político, que envolve em termos de política, um pouquinho maiores, que a gente também tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e um pouco de paciência, essa é a verdade, um pouco de paciência para tentar estabelecer. Né? Mas a gente tem assim, nós colocamos isso como objetivo, agora a gente nem sabe, né, nesse processo todo que está acontecendo, dos trâmites, mas a gente tem como meta, pelo menos, visitar esses 139 municípios. A gente vai apresentar. Se não conseguirmos, então, foi uma escolha do governo municipal, daquela administração municipal, neste período histórico, que não quis abraçar o projeto. Aí, sinceramente, é paciência. Poderíamos ter contato direto? Nós poderíamos, mas justamente a credibilidade do projeto se dá nessa questão do vínculo institucional. Nós precisamos, enquanto Universidade do Estado, fazer um vínculo com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal. É óbvio que nós podemos conversar lá numa saída de escola, quem é o professor que trabalha com EJA? Olha, eu sou o Rodrigo, sou pesquisador, a gente pode conversar? Pode, mas é até quase uma invasão desses municípios, né? De ser algo, efetivamente, se fosse o contrário, se ter algo institucionalizado. Né? Mas a gente tem ciência que não vamos conseguir. Os 139 municípios, a assinatura do termo, a adesão de todos. Nós temos ciência disso. Mas a gente vai chegar nessa ponta, pelo menos nós temos essa pretensão de chegar e fazer essa apresentação. Bom, nós fomos. Foi aquela gestão, aquele governo desse momento histórico que não quis participar. Eu vejo assim, a gente está vendo um diálogo entre a Secretaria de Educação do Estado e a Unitins. Agora, recentemente, prestaram aquele... Sim, sim. Como é que está sendo essa articulação desse centro de pesquisa? Vocês já começaram a fazer alguma coisa? Na realidade, a gente já começou com a subsecretaria, a subsecretaria já conhece o centro, já tem as informações, e pedi para ela aguardar um pouco. Na verdade, a gente não ia fazer os parceiros no primeiro momento, até a gente terminar todos os municípios, para chegar para alguma coisa, chegar para a secretaria e dizer, olha, dos 139, por exemplo, 100 fecharam um convênio. Nós vamos precisar da sua intervenção nesses 39 outros municípios. Só que aí o Alcides me comentou uma coisa que na época me assustou bastante, né? Que era a questão dos arquivos da Secretaria Estadual serem destruídos após 5 anos, né, de documento. Aí nós tomamos um susto, porque significa que se eu gastar muito tempo nessa ativação, eu não vou pegar mais nada dos governos anteriores. Vai tudo subir na fumaça, que vai ser incinerado. Então, na realidade, nós tivemos que antecipar algumas fases, antecipar esse diálogo, começar essa conversa já com a Secretaria Estadual, com as secretarias municipais, inclusive a gente já está mais próximo, tá? E também enfrentando alguns problemas que são do ponto de vista de estrutura mesmo. Né? O projeto ele prevê uma série de equipamentos que seriam adquiridos com recursos federais. Esses equipamentos não chegaram, por parte deles. Principalmente os que são voltados para a memória oral, né? Que seria o filmador, para filmar e tal. A maioria desses equipamentos que vocês estão vendo aqui
afastando. Então a gente precisa, sim, desse apoio. Às vezes a André nos ajuda nisso, outra, aí a gente vai levando, né? Mas o que é importante entender? Que a gente tem que redefinir também esse processo. Foi uma decisão nossa, não foi uma gente que estava sozinha. Mas agora que nós estamos abrindo para os parceiros, a gente tem que redefinir uma série de coisas. É por isso que nós vamos fazer esse balanço, fechando essa primeira etapa, para que todo mundo entenda o que aconteceu e abrir uma discussão para a segunda etapa, que é justamente com a entrada dos outros parceiros. Como é que nós vamos dar continuidade ao projeto? Como é que ele vai se desenvolver? Essa decisão que a gente tomou, quais foram os prós e os contras? Então, na verdade, a gente vai retomar muitas das coisas que nós vamos colocar aqui no balanço para problematizar em outros momentos, em outras reuniões menores, com os parceiros, depois de fechar as conversas, os termos de cooperação técnica, para justamente avaliar se foi bom ou foi ruim, positivo ou negativo, avançamos ou não avançamos, quais as possibilidades. Então, em vez da gente partir do vazio, nada, a gente já vai ter um ano de experiências positivas ou não, exitosas ou não tão exitosas, que podem contribuir no processo. Tá? Eu acredito que vocês fecham com essa educação de dedicação, acho que vai fortalecer vocês perante o município. Porque eles vão fazer a dedicação. No momento que tem essa parceria, o grupo tem essa parceria com a Secretaria da Educação, você não chega a ter mais facilidade lá com o prefeito, o secretário de Educação. Na realidade, a gente já também tem mais um outro detalhe técnico, né? A gente estava aguardando uma decisão da presidente da República também. Tá? Para quem está acompanhando um pouco o trâmite, nós temos uma lei de informação que estava sendo discutida, que estava para ser votada, que foi votada na realidade, que dependia só da assinatura do presidente. E semana passada assinou, obrigando todas as instituições públicas a divulgar as informações. Então, o que antes era um pedido encarecido, hoje agora nós temos uma lei que diz o seguinte: informação pública, de órgão público é público, tem que estar divulgado. Então, não é mais uma questão só de chegar assim, por favor, nos ajude. Olha, nós vamos cobrar o nosso direito à informação que está aqui na lei, assinada pelo presidente e sancionada pelo Congresso Nacional. Por favor, queremos agora a disponibilização. Para quando o senhor vai nos disponibilizar a informação? Porque ao mesmo tempo que as secretarias vão nos ajudar, no sentido de disponibilizar a informação, elas vão se ajudar. Porque em vez de esperar em vários anos para fazer uma licitação, para fazer digitalização, ele já vai ter um conjunto de documentos que vão ser digitalizados e entregues para ele só para botar no portal. Então ele mata dois coelhos com a cajadada só, no sentido de que ele vai ter uma pronta resposta à lei agora e ao mesmo tempo vai disponibilizar para todo mundo ter acesso às informações. É claro que mesmo com a lei, a gente sabe que vai ter muita dificuldade, que mesmo com o apoio de secretaria, isso é real. Às vezes a gente tem a assinatura do secretário dos documentos e mesmo assim a coisa ainda... Porque nós estamos falando de memória que não é governamental a princípio, a priori, né? No sentido de que não é o governo que cria a memória. Quem cria a memória são as pessoas. E a prática política no nosso país tem sido assim: eu criei memória, então ela vai comigo quando eu deixo o cargo. Então a pessoa faz 0 servidores, vocês que são da Secretaria sabem muito bem disso, 0 servidores de informação e a nova gestão que começa do zero. Ou seja, a memória foi embora com quem fez. Então, na realidade, o nosso trabalho é quem eram as pessoas, que memória elas têm. Por exemplo, você que esteve lá na temporada, você tem fotos, qual é a memória que você tem, por exemplo, na sua casa? Aí eu tenho esses eventos que eu participei, essas fotozinhas aqui, essas pessoas, aí a gente constrói uma noção do que foi o evento e vai atrás dos atores envolvidos. Vai ser um jogo de quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Se você que a gente vai aqui montando. Se você abordou isso em termos de uma estrutura maior, imagine que em municípios pequenos mesmo. Não há. Nós percebemos, a gente não está sendo descrente com os próximos municípios que nós vamos ter em conta. Mas essa pequena amostra que nós tivemos nesses 30 e poucos municípios, mesmo em conversa e mesmo o município depois não tendo esse retorno, essa adesão ao centro, essa cooperação conosco aqui da universidade, nós já percebemos no diálogo que não há uma memória, pelo menos institucionalizada,
Não há uma memória humana política, não há uma memória da política dentro desses municípios. Por isso que o ponto que o Gilson colocou é importante. Vai ser realmente uma memória quase que personificada, uma memória oral, conforme o Cidis colocou. Né? Pessoal mesmo, porque institucional, legal lá, vai ser pouco. É o pontapé que está sendo dado pela instituição hoje e que as outras instituições vão ajudar. À medida que a informação for começando a surgir, obviamente vai aparecer professores, alunos interessados em escrever trabalhos sobre isso, e nós vamos criando essa memória. Tá? Então, o que nós estamos fazendo é um pontapé inicial, já que essa memória nunca existiu. Para quem entrou no seu último mês aí no portal dos fóruns, já viu como mudou de cara, né? Já está totalmente diferente. Por quê? Porque nessa noção de criação de memória, a gente remodelou o portal dos fóruns, ajudou a remodelação, e já começou a inserir fotografias, vídeos, textos, um pouco da memória, que com o tempo vai sendo criado. Se cada um puder construir um pouco dessa memória, logo nós vamos ter uma visão, uma possível visão do todo na percepção dos atores que participaram do processo. E aí, obviamente, outros atores vão entrar para interpretar isso também, na medida que tiver interesse. Juliana? Essa memória está incluída nos programas? Sim, claro. Como o ABC? Aqui no estado, sim, vai estar tudo. Na verdade, foi uma opção nossa, né? Não foi uma opção, não é uma opção assim, geral, mas é uma opção nossa aqui do estado. Se nós privilegiarmos um ou outro programa, uma ou outra ação, a gente pode deixar importantes contribuições para o avanço da rede de fora. Então, a nossa ideia, inicialmente do grupo, que está gestando no momento, nós não vamos excluir nada, nem documentos vão ser excluídos. O que nós conseguirmos ter acesso vai ser catalogado, vai ser avaliado e colocado no portal para utilização. Tá? Por quê? Porque, na realidade, nós não sabemos até que ponto os documentos vão ser de interesse dos pesquisadores. Quando você estava mostrando a questão dos documentos, é um trechinho que ele fala sobre bilhetes. Para quem trabalha nas repúblicas, como eu também trabalhei na DRE, vocês lembram como os bilhetinhos chegavam e como os bilhetinhos fazem história também, né? Então, aquela série de bilhetinhos que tinha em cima de todo o ofício, em vez de ser anotado no ofício, a pessoa anotava em folhas. Aquelas folhas também contam história de como um documento ele transitou dentro da secretaria, como ele foi e voltou para as mesmas pessoas, sem definições de políticas públicas, quem foi que se omitiu no processo de decisão política. Tudo isso a gente consegue com um bilhetinho que foi colado ou que foi colocado na página de abertura do memorando. Tá? Então isso faz parte do processo histórico. É claro que nós não vamos ter condições de analisar isso. Mas uma pessoa que for trabalhar vai poder analisar isso, né? Vai analisar quem foi que se omitiu no processo decisório, por que o mesmo ofício foi 4 ou 5 vezes para a mesma superintendência, para a mesma diretoria, que em determinados momentos deu pareceres positivos e negativos ao mesmo tempo, contraditórios entre si. O que acontecia no contexto social que fez o parecer mudar? Então tudo isso é uma construção que outros atores vão fazer. A nossa parte, eu acho que é uma parte importante desse processo, que nós achamos, é a disponibilização. Daí porque nós não vamos excluir nenhum documento. O que aparecer vai ser utilizado, vai ser disponibilizado. Tá? Inclusive os materiais pedagógicos utilizados, os materiais das oficinas. Não é assim? Não, nessa questão do documento, e aí nós somos historiadores, sabe que tudo é documento. Tudo, né? Esses bilhetinhos, né? Exatamente, como o Alcides colocou na questão das fontes históricas, né? E o está colocando os bilhetinhos, né? Uma nota fiscal, e a gente tem mania de jogar as coisas fora, né? E tudo é documento, um bilhetinho, uma nota fiscal, né? Que a gente pensa que não tem valor nenhum. Ela vai contar uma história do período, né? Do tempo histórico, né? A chamada, né? Um bilhetinho para a família, para o pai, então tudo é documento e tem uma importância incrível. Quem de fato for desenvolver pesquisa, isso tem um valor extraordinário, né, para as pesquisas, para serem feitas releituras, né? E é lamentável mesmo, como está dizendo, como disse o Rodrigo, né? No estado da Tocantins há dificuldade com documento, as pessoas querem descartar tudo, né, muito rapidamente, né? Descartar tudo, né? Foi os anais, né? Os análises que abriram um marco na história, dizer que a história não era dos grandes acontecimentos, mas a história era também dos vencidos e dos pequenos.
Então, por meio dessas coisas pequenas, como a Andressa falou, uma nota fiscal, um conjunto de notas fiscais, isso conta uma certa história. Uma história de um movimento, de um trânsito, que para nós pode parecer muito simplório, mas daqui a 20, 30 ou 40 anos vai ser essencial para entender o período. Olha só, lá em Monte do Carmo, então os documentos que estavam falando pro Gilson, né? Tem documentos do século, eu falei para você também, pro Gilson. Ah, pensei que era aqueles outros que você estava falando, tá? Lá são outros. Socializa porque a pessoa não está entendendo nada. Pois é, eu estava falando, fui em uma cidade aqui próximo e olha, os documentos estavam amontoados. Isso é uma outra pesquisa que eu estava desenvolvendo. Eu chego lá, gente, os documentos, o prefeito diz, não, tudo que não é meu pode jogar fora. Gente, eu estava atrás de alguns ofícios, né? Sobre as festas, né? De doação, de camiseta, essas coisas que diz muito, né? Não, pode jogar tudo fora que não for da minha gestão, isso agora atual, né? Tava aqueles, não, eu falta é morrer, tem um monte de documentos jogados, né? Ninguém consegue pegar. Mas eu ia dizer de um outro documento do século XIX, é praticamente um dos poucos documentos que tem nesse estado, que está em Monte do Carmo, né? Que se a gente vai digitalizar. Que são recibos de doação de ouro no século XIX, né? Ouro e tal, né? Então, olha, isso diz tanta coisa, diz o nome das pessoas, quem recebeu, né? Então você pode reconstruir um tempo histórico a partir desse recibo, né? Que eram das irmandades, processo de educação, das pessoas, né? Exatamente. Então é muito importante o documento. A gente tem que se educar nisso, né? A gente que trabalha nas instituições, porque a gente está construindo história, né? E as pessoas que vierem depois, elas entenderem esse processo, no sentido da continuidade, né? Das instituições. Daí também, uma das coisas que esse projeto tem um potencial, acho que é fantástico, é de ajudar os movimentos sociais que muitas vezes não conseguem manter a memória, a manter uma memória permanente. Porque nós vamos ajudá-los a entender o que é elementos de memória. Nós vamos, nesse processo, para quem está envolvido já sabe quantas atividades a gente teve, né? Os cursos de formação e de capacitação. A gente teve inicialmente com os cursistas, com os técnicos, ampliou para o fórum em alguns momentos, né, a participação. Mas a ideia é que a gente faça formações, tanto aqui no MITINS, quanto nas secretarias municipais, secretarias estaduais e outros parceiros, para discutir e para ajudá-los a entender o que é memória, quais os elementos que podem ser guardados. Hoje a gente vai fazer uma oficina aqui na instituição, junto com o fórum, que é um repasse de uma sistematização de memória. Né? Na verdade é isso que a gente está falando, sistematização de experiências. Então nós vamos assumir aqui no centro isso como a nossa metodologia básica, já que nenhum centro assumiu uma metodologia, no momento nos parece interessante, a gente vai adequar essa metodologia e agregar o nosso potencial de trabalho. Então, pode ser que a gente vá agregar muita informação e muito útil, principalmente nos movimentos sociais que não mantêm essa memória organizada. Eles têm cada um o seu pedaço. Então, a gente vai ter que fazer mesmo pela cabeça. O que você, Valdemir, tem? Lembra a foto que você viu lá quando você ainda era acadêmico? Hoje você está como coordenadora da Coordenadoria de Educação Jovem do Estado. Mas a memória de 6 anos atrás, 7 anos atrás, você estava sentada no banco escolar, como um aluno. E assim vai, outras pessoas também. Como é que a memória se construiu? Como é que foi, por exemplo, a trajetória? Deixar de ser um aluno, passar por um série de movimentos até chegar a uma coordenadoria. Tá? Então isso é memória, isso é uma trajetória histórica. E quantos alunos que nós temos aí que também tiveram trajetórias legais? Principalmente vocês que estão há muitos anos no Estado, que praticamente nasceram no Tocantins, depois no Antigo Goiás, que vivem aqui há 20, 30 anos ou mais, vocês têm memória também. Nós vamos ter que fazer construir essa memória que hoje está guardada no seu álbum esquecido em casa e disponibilizá-la para todo mundo. Tá? Sem contar que pode fomentar políticas públicas, né? Os movimentos sociais podem fomentar políticas públicas voltadas para esse público. Porque assim, quando você vai no bloco, você observa que eles ficam muito desagarrados. Eles querem alguém ao lado deles que possa respaldá-los. Porque pelo visto, como foi, nós fomos em lugares distantes, pelo visto, eles ficam muito desamparados, como o professor Cis. Eles são, a maioria dos professores que estão lá,
acontecer futuramente. Além de ter essa memória, esse resgate da história, né, nós vamos ter também algo aí que vai respaldar melhor para o ensino da êxito. Nós vamos fazer agora, se não tiver uma coisa para colocar, nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para beber um cafezinho, uma água, ir ao banheiro, e eu repassar o vídeo que está lá no computador, que é para poder liberar, e aí nós vamos ter a última parte, que é o balanço, e abrir para sugestões diversas, para encaminhamentos, para sugestões de construção, ok? 5 minutinhos e vamos entrar.